O que é um filósofo? É um sujeito que está dentro da tradição, portanto ele sabe, ele conhece o status questiones. Quando ele coloca uma questão, no próprio modo de colocar já se reflete o conhecimento que ele tem, não só conhecimento de leitura, mas por ter meditado pessoalmente a coisa, das sucessivas abordagens históricas que foram possíveis para o mesmo problema. Então ele sabe qual é o nível de discussão em que a coisa se coloca, ele sabe em que ponto parou a discussão, ele sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E isso é evidentemente o domínio da técnica. O problema fundamental da técnica filosófica é como é que você transpõe os problemas desde a experiência bruta até um nível conceptual universal válido, sem perder a conexão com a origem concreta das coisas. Porque historicamente houve um momento em que a arte de lidar com os conceitos disse adeus à arte de lidar com a experiência e a realidade. Justamente com Pedro Abelardo e Guilherme de Ockham, né, quando eles inventam a chamada lógica dos sinais. Aristóteles, quando formula a lógica, ele formula partindo de uma experiência que já havia com Sócrates e Platão. Vamos dizer, aquilo não era somente uma arte que se referia a conceitos e pensamentos, tá certo? Era a arte de você captar essas distinções na esfera da experiência. Então não era uma lógica dos sinais, era uma lógica dos conceitos de substâncias e de qualidades e acidentes efetivamente percebidos na realidade. Mas é claro que o aparato lógico ele pode ser encarado separadamente, o que não quer dizer que ele possa existir separadamente. Mais ou menos assim como um programa de computador, que é o mesmo em todos os computadores, independente do conteúdo que você vai colocar lá. A própria ideia de programa de computador só surgiu, né, a partir desta possibilidade de considerar uma coisa isoladamente da outra. Mas o fato de você poder separar, poder distingui-las, não quer dizer que elas existam separadamente. Então, a partir do momento em que a lógica se torna autônoma, você não tem mais como controlar o pensamento lógico pela experiência. Então é daí que surge, quando os caras inventam o tal do método científico moderno, é como vamos dizer, uma muleta, onde você vai conectar o esquema lógico com a realidade só em determinados pontos, tá certo? Que são experimentalmente verificáveis por toda uma coletividade. Eu digo, isso não basta para compor uma realidade, compor uma fantasmagoria, compor um simbolismo. Qualquer grande cientista está perfeitamente consciente de que o conjunto do conhecimento científico é apenas um simbolismo e que milhões de outros simbolismos são possíveis. Mas se você pegar, vamos dizer, a ciência mais avançada que tem, por exemplo, pegar a física quântica, eu digo, bom, qualquer físico da escola Planck admite que existem milhares de outros esquemas possíveis. Então, quer dizer, você não pode dizer a realidade é assim. Não, a realidade sob certo, você selecionando determinados fenômenos e encarando só sob seus aspectos matematizáveis nessas condições, você obtém tal resultado. Qual é a correspondência disso com a realidade? Todo cientista é honesto e diz, eu não sei. Eu não sei nem se isso é real. Eu sei que quando as situações dispõem os fenômenos nesta ordem, tal como está descrito na minha teoria, acontece X ou Y. Isso é tudo que eu sei. Então, vamos dizer, o problema fundamental da técnica filosófica está perdido. E o problema é exatamente de como você, não é o problema de como pensar, mas de como pensar a realidade. Pensar qualquer, até um computador sabe pensar, um macaco sabe pensar, né? Uma minhoca, se você examinar direito, ela deve pensar um pouco também, né? Mas essa capacidade que o ser humano tem de captar o universal no singular
Isso você não tem em parte alguma. Só que essa capacidade, ela é exercida geralmente em nível inconsciente e não no nível do pensamento, é exercida no nível da percepção. A percepção já faz essa é uma espécie né, como dizia o Xavier Zubiri, inteligência que sente. Não é isso? É, como naquele exemplo que eu dei das duas pilhas de baralho, logo no começo do seminário do curso, seminário de filosofia online, eu fiquei a experiência, né, que os caras fizeram as duas pilhas de baralho, onde você numa você exercia sob certo aspecto da experiência, você exercia uma inteligência baseada imediatamente na percepção sensível, e na outra você exercia uma inteligência em segundo grau baseada no esquema conservado na memória. Normalmente só se chama este segundo de pensamento, esquecendo que já existe um pensamento ou raciocínio muito mais rápido, baseado nas impressões sensíveis diretas, né? Então, eu digo que essa capacidade que o ser humano tem dele perceber a forma universal, por exemplo, a forma das espécies no indivíduo concreto, né? Isso não tem correspondência no reino animal, nenhum animal consegue fazer isso, o animal só percebe realmente o singular, o singular sensível, e ele é capaz de reconhecer de novo o singular sensível, vamos dizer, da mesma espécie, se aparecer um outro. Só se aparecer um outro. Por exemplo, a ovelha viu um lobo, mas quando aparece um segundo lobo, ela sabe que é lobo. Aliás, incrível, no primeiro lobo ela já sabe, né? Santo Tomás de Aquino dava esse exemplo. A ovelha nunca viu um lobo. O primeiro que ela vê, ela sabe que é coisa que não presta. Então, quer dizer, algum reconhecimento das espécies os animais têm, mas só tem diante da presença do exemplar. Ao passo que nós captamos e podemos conservar na memória e manipular aquilo mentalmente. Acontece que isso funciona muito melhor naquele raciocínio imediato da percepção sensível do que na forma de raciocínio abstrativo, propriamente dito. Quer dizer, num caso você faz a abstração, mas a abstração é só distinção, não é separação. Quando você, para fins, vamos dizer, de facilidade, você começa a lidar só com os conceitos, aí você entra no erro, aí entra na confusão. Então, isso quer dizer o seguinte: a percepção humana, como ela é capaz de abstrair, de apreender nos indivíduos singular a sua forma universal, e ela faz isso automaticamente, ela é de um nível de acerto fora do comum. Percepções erradas são uma coisa raríssima, tá certo? Mas raciocínios errados o mundo está cheio. Tá certo? Então, quer dizer, toda a técnica filosófica visa a fazer com que o raciocínio refletido, o raciocínio de segundo grau, conserve algo daquela exatidão e perfeição da percepção originária. Tá certo? Então, o desenvolvimento da técnica lógica não ajuda isso em nada. Às vezes, quanto mais aperfeiçoa a sua lógica, mais você se separa do mundo da experiência real e mais consegue criar catedrais abstratas que não tem nada a ver com nada, né? Mas que no momento lhe parecem verdadeiras, parecem persuasivas. Por que parece persuasivas? Como um teatro mental. Na hora que você perde a conexão, vamos dizer, com a experiência, você cria uma conexão e passa só a raciocinar só com a abstração, esse segundo tipo de abstração, você cria uma espécie de conexão de segundo grau, que é uma conexão imaginativa e emocional. Você carrega, você imanta aqueles conceitos de um poder persuasivo e hipnótico. E daí você entra para a segunda realidade. E você tem a impressão que você está... Quando você lê Hegel, você tem a impressão de que você está vendo a história do mundo se desenrolar dentro de você e culminar na pessoa de Jorge Frederico Hegel. Entendeu? Depois você acorda do pesadelo e diz: esse camarada está completamente louco. Hã? Ele não é a finalidade da história. A história não terminou com ele. Hã? Ele não é a explicação de tudo. Ele não é Deus.